Uma ferida é uma lesão que modifica a estrutura normal da pele, o maior órgão do nosso corpo. Um machucado superficial pode ser tratado em casa, só que nem sempre esses ferimentos são tão simples. Eles podem ser a porta de entrada para bactérias e micro-organismos e levar, em quadros mais graves, a uma infecção generalizada. Existem ainda as feridas crônicas, causadas por fatores internos. Casos como esses precisam de cuidado especializado, de um profissional de saúde bem treinado na técnica de curativo. O cuidado com os ferimentos na pele. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a enfermeira Simone Mendonça, especializada em enfermagem dermatológica e gerente de enfermagem do Ambulatório Escola da FMP Fase. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A nossa pele, ela sofre um bocado, né? Sofre muito. Recebe os primeiros impactos de tudo, né? Logo que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer, né? É um processo que tem que ser avaliado desde o início. E a gente sofre vários tipos de impacto, né? Do atrito da própria roupa. São vários agressores. Isso, as agressões físicas, né? Que podem ser externas ou internas, né? Falando de agressões externas, o primeiro foco seria o sol, né? O sol nos agride de uma forma muito intensa, mas que só é visto depois de uma certa idade. Na juventude, né? Na juventude o sol ele faz muito bem, né, para a gente, nos deixa com a pele até bem saudável. Mas nós temos os fatores também, os outros fatores externos e internos, né? Por exemplo, estresse, ansiedade, carga de trabalho. Tudo isso gera um processo patológico que pode, sim, junto com as outras patologias, vir a causar danos na nossa pele. Não só lesão, mas você tem os pruridos, que são as coceiras, você tem as manchas, os hematomas, que você não entende como é que surgem, né? Então, podem ser vários fatores, tanto externos como internos. E essa pele, que é o maior órgão do corpo humano, ela tem funções muito importantes, né? Muitas. A primeira seria justamente essa mesma, a de proteção. Ela está lá como uma camada, ela é uma barreira, ela impede que o nosso organismo sofra essas agressões. Por exemplo, nós temos um manto que impede a entrada de micro-organismos. Então, essa superfície possui células responsáveis pela defesa. Então, nós temos células de defesa na pele. Ela é importante pela sintetização da vitamina D, né? A luz solar, ela é importante para que a gente consiga produzir a vitamina D. A ausência do sol também leva a problemas. Então, o excesso e a ausência também leva a problemas. Depois da proteção, nós temos outros fatores, né, vinculados muito ao organismo em si. As mais importantes funções seria de proteção mesmo do nosso organismo. Essa pele, na verdade, ela é dividida em camadas, né? Ela é formada por camadas, né? Sim, ela é formada por 3 camadas. A mais interna, que seria o subcutâneo, a produção da pele, ela começa nesse subcutâneo. E à medida que ela vai se exteriorizando, ela vai se transformando. Então, você tem o subcutâneo, aí ela vai se superficializando, se transforma em derme e depois em epiderme. Então, a epiderme em si, ela não tem vasos, ela não tem substâncias assim que possa falar assim, ela é muito importante. Na derme, abaixo dela, mas a epiderme é muito fina. Tanto que qualquer esbarrão, se você vai se machucar, vai provocar a lesão. Abaixo dessa epiderme nós temos a derme. É ali que a gente encontra, né? Nós vamos encontrar as células de defesa, as células responsáveis pela cor da pele, né? Onde nós vamos encontrar
As células responsáveis pela produção de hidratação, que é um sebinho na pele, né? Então, nós temos áreas responsáveis por isso. E a epiderme, que é a camada mais superficial, que é avascular, não tem os vasos. Então, mas se você pensar assim nas 3 camadas, você vê algo muito grande, né? Mas extremamente fino, né? Para você pegar o subcutâneo, é muito fácil, né? É bem fácil. E essas lesões que acontecem na pele são um desafio para a saúde pública, né? Hoje, nós vivenciamos uma realidade, assim, bem complexa, porque o que acontece? As patologias que os nossos pacientes desenvolvem, vinculado aos problemas de pele, são enormes. Então, nós temos uma procura muito grande desses pacientes com problemas de lesões na pele. Só que a demanda é muito grande e nós não temos como absorver. Então, existe uma fila de espera muito grande. O que fazer, né? Qual seria a forma, qual a fórmula para que a gente conseguisse atender esses nossos pacientes? Porque dependendo da lesão, do problema que esse paciente tenha, ele pode caminhar para uma amputação ou até mesmo para o óbito. É bem comum, porque ela infecciona, ela infecta, o paciente precisa de hospitalização, precisa de antibiótico terapia, não tem acesso e vai falecer, vai a óbito. Lá no AMB, vocês fazem quantos curativos por dia? Nós temos uma média de 30 pacientes. São 30 pacientes no programa. Mas temos uma fila de espera de mais de 100. O que acontece com o nosso paciente? Nós temos uma forma assim, bem bacana, bem diferenciada de cuidar. E esse paciente, ele é crônico. Nós não trabalhamos com feridas agudas. Esse nosso paciente, ele vem de longa data com essa patologia, com essa lesão. E a maioria, 90% dos nossos pacientes, eles são portadores de insuficiência vascular, 90% venosa. E o que acontece? Esse paciente, ele tem as comorbidades associadas. Então, a gente não sabe se a lesão apareceu junto com a patologia ou a patologia deu origem àquela lesão. A hipertensão arterial é um dos grandes desafios que nós encontramos lá dentro do ambulatório escola. Os nossos pacientes, apesar da gente estar acompanhando, encaminhando os pacientes para os nossos parceiros, né, para a equipe multidisciplinar, o médico, o nutricionista, o endócrino, o clínico geral, o cirurgião. Nós temos uma grande dificuldade que é a adesão do paciente ao cuidado. Porque não é só a gente chegar, cuidar bem da ferida, gasta-se muito, né? É um procedimento caro, você precisa de material de boa qualidade. Se o paciente não aderir, por exemplo, ele precisa hidratar aquele organismo. Uma pele seca jamais vai cicatrizar. Ele precisa ter uma alimentação saudável, né, com vitaminas, a proteína, pouco lipídio, pouco carboidrato, né, para que ele possa se regenerar. Mas o nosso paciente, ele não adere, né? Praticamente 50% dos nossos pacientes são obesos, uma obesidade assim bem grande. Então, há dificuldade também, a obesidade dificulta o retorno venoso, o paciente tem a que a gente chama de estase sanguínea e formando os grandes edemas nas pernas. Então, o edema também dificulta muito a cicatrização. Os nossos pacientes, eles trabalham, então eles não podem fazer o repouso adequado que é necessário para que aquela lesão feche. Então, são múltiplos fatores que se tornam desafios. E aí se tornam essas lesões crônicas e você me falou que tem casos com mais de 10 anos de ferida aberta. Anos de ferida aberta. E continuando, né? A gente está falando, esse paciente, ele fica com a gente não 6 meses, nem 1 ano, ele fica anos. Os nossos pacientes, tem pacientes que estão há 10 anos com a gente. Mas como é que é esse processo? Essa ferida nunca fechou? Essa ferida fechou.
Então, durante essa caminhada, a ferida fechou, mas ele fica vinculado ao ambulatório escola, porque ele continua vindo no clínico, fazendo acompanhamento da diabetes, fazendo acompanhamento com o endócrino. Então, o que acontece? Nesse meio tempo, a ferida reabre, reagudiza. Então, ele volta para a gente. Então, a gente começa todo o processo novamente. E, com isso, impossibilita da nossa fila andar. Então, isso é um grande, um grande desafio para a gente. O que fazer? Né? Na realidade, o que eu gostaria muito é que nós tivéssemos assim, um grande centro de curativo para atender todo mundo. Que fosse livre demanda. Chegou, a gente faz o curativo. Mas, infelizmente, não é. Nós temos no programa 30 pacientes que vão e vêm. E isso, em outras unidades de saúde, também a demanda é sempre maior. Pois é, nós temos alguns serviços públicos aqui na nossa comunidade que atendem, né, e fazem os curativos, mas há necessidade do acompanhamento desse paciente. Não é o paciente chegar lá, fazer o curativo e ir embora. Nós precisamos ver ele de uma forma geral. Até porque tem que atuar na causa, né? Tem que atuar na causa, exatamente. No caso das feridas crônicas, a maior parte tem como causa outras doenças. Não é a ferida em si, como você está falando, né? Diabetes, hipertensão, né? Tratar a ferida, a gente trata de uma forma muito eficaz, muito eficiente, mas precisa da parceria do nosso paciente. Nós temos, eu acho que é um dos grandes desafios, é o paciente. Se não controlar a doença de base que deu origem à ferida, a ferida não fecha. Ela não vai fechar. Não vai fechar. Por exemplo, o diabético, então, ele tem que estar com as taxas lá de açúcar, né, de bem glicose controlada. E tanto que os sinais vitais e a glicemia capilar, o examezinho é feito todas as vezes que ele vai realizar o curativo. Nós vamos verificar e a gente reza o terço com ele. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, é uma consulta. O paciente ele fica com a gente uma média de meia hora a 1 hora. Por isso que a gente tem poucos pacientes também, né? Porque é feito essa consulta durante o procedimento. E como eu falei lá no início, você também já citou, né? Essas feridas, principalmente, acho que ficam por um longo período, são uma porta de entrada realmente para bactérias, para uma infecção, né? Sim, como eu acho que eu já havia falado, mas o nosso grande desafio, além da adesão do paciente, é a colonização. Essas feridas de longa data, ela vai colonizando. O que seria a colonização? Micro-organismos, né, bactérias, que começam a colonizar essa área, esse leito da lesão, e ela vai se espalhando e ela vai cobrindo totalmente essa lesão. E ela forma um biofilme, ou seja, um filme mesmo de bactérias, uma rede de bactérias. Então, para ultrapassar essa rede de bactérias, é muito difícil, porque o paciente, digamos que ele se adapta àquele micro-organismo. Aquele micro-organismo convive com ele em simbiose. Ou seja, ele não causa sintomas. O paciente ele não tem febre, ele não tem dor, ele não tem mal-estar, ele convive, mas aquelas bactérias impedem da ferida cicatrizar. E tudo que a gente coloca em cima dessa lesão, todas as coberturas que nós vamos usar, vai ser difícil ultrapassar essa lesão, essa cobertura. Então, é como se fosse um escudo muito resistente. É um escudo muito resistente. Então, o que nós lançamos mão? Lançamos mão de algumas substâncias. Por exemplo, hoje nós temos no mercado o PHMB, que é uma substância líquida de valor alto, mas que a faculdade nos fornece, né, para o ambulatório escola. Então, esse Prontosan, né, que a gente usa, após a limpeza exaustiva, a gente faz uma limpeza exaustiva com soro fisiológico, porque um dos grandes segredos também é a limpeza. Então, você tem que lavar. Então, o segredo é lavar, 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 irrigar essa lesão de uma forma bem cansativa, bem exaustiva, para que o máximo possível você puder arrastar essas partículas
vivos, esses micro-organismos. E depois a gente aplica nessa lesão esse Prontosan. E ele tem nos ajudado bastante. E juntamente com essa substância, a gente consegue ultrapassar essas barreiras. Mas nem sempre é eficiente, não é com todos os pacientes que a gente consegue um bom resultado. Uhum. Porque tem que se associar à adesão. Uhum. Né? Nós conseguimos, aí por ano, umas 5 altas, mas esse paciente ele fica vinculado com a gente, para aquela ferida não retornar. Uhum. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/FMPFase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o cuidado com os ferimentos na pele. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre o cuidado com os ferimentos na pele. A nossa convidada é a enfermeira Simone Mendonça. Simone, como é feita a avaliação da ferida? Então, esse paciente, nós recebemos ele através de um encaminhamento da rede, ou então dos nossos próprios médicos. E esse paciente, ele chega para a gente, então é feito toda uma anamnese. Além da ferida, antes de nós chegarmos naquela lesão, a gente vê esse paciente num todo. Como é que é a pele, como é que é a alimentação, como é que ele faz o acompanhamento médico, se ele toma realmente as medicações de forma correta. E nessa a gente encontra algumas falhas que a gente consegue intervir. Então, a lesão, a gente não avalia só a lesão. Então, vamos pensar assim, o paciente está bem, então está compensado, né? A glicose está controlada, a pressão está controlada, as outras doenças estão controladas. Então, vamos avaliar essa lesão. Como encontra-se essa lesão? A primeira coisa que nós temos que avaliar é, além da lesão, como está, por exemplo, se for na perna, como está a perna desse paciente? Como está a área perilesional? Ou seja, o que circunda esse paciente? Porque a tendência do cuidado geral é só cuidar da lesão. Então, lavou a lesão, está pronto. Mas e a área, né? Ao redor. Ao redor. Então, a área ao redor nos fala muito. Eu até falo, a ferida conversa com a gente. Você tirou as ataduras, como é que está aquela área perilesional? Está vermelha? Está hiperemiada? Ela está acinzentada? Ela está pálida? Qual é a temperatura dessa pele, né? Ela está fria? Ela está quente? Ela está descamando? Ela está craquelada? Ela está hiperidratada? O que está acontecendo? Depois que a gente avaliou toda essa área perilesional e o pé, então a gente avalia também entre os dígitos, entre os dedinhos e as unhas, aí nós vamos cuidar dessa lesão. Aí a lesão, ela se divide em borda, porque a borda dessa lesão também nos fala muito. É uma borda capaz de fechar, de retrair, ou é uma borda crônica? Como é que está essa borda? Por exemplo, se é uma ferida que exuda muito, que produz muito, muito líquido, essa borda, se o curativo não for trocado várias vezes no dia, vai começar a ficar branquinho, aquele tecido branco, desvitalizado. Então, aquilo se perdeu. Aquela borda, ela nunca vai fechar se você tiver um tecido esbranquiçado na borda. Então, ela tem que estar vermelhinha, brilhante, sequinha, né? Então, é uma das preocupações, a borda. Porque a borda vai nos dizer se a ferida está muito encharcada ou não. Depois que a gente avaliou essa borda, eu vou avaliar a lesão em si, o leito dessa lesão. E nós podemos classificar a cor dessa ferida em 3 tipos. A cor ideal, que é o vermelhinho, né? Então, ou seja, o tecido de granulação é perfeito. Então, o que nós vamos fazer? Proteger esse tecido. Nós não vamos nem usar grandes coberturas. Proteger e favorecer que ocorra a retração das bordas. Bom,
Se não está vermelhinho, começa a aparecer assim alguns espaços meio que amarelados. A gente chama esses pequenos focos de esfacelo. Isso já está indicando que já tem bactéria, que tem colonização. Então, nós já temos que partir para um outro tipo de produto, para que a gente consiga remover essas camadas amarelas, para que ela fique vermelhinha. E, por fim, nós temos aquela coloração escura, né? Que aí a gente já tem uma necrose. Aí nós temos 2 tipos de necrose. É aquela necrose bem molinha, né? Que a gente chama necrose de liquefação. E nós temos a necrose escura, dura, feita um couro, que é necrose de coagulação, que é a escara. Então, a escara é uma das etapas da lesão. Escara não é o fato do paciente abrir uma lesão, ou seja, no calcanhar, seja na região glútea. Tá? A escara é aquela lesão com aquela casca preta, tá? Mas que a gente vai conseguir remover. E esse tecido necrosado, na verdade, é um tecido morto, né? É inviável. Ele não pode ficar ali. Então, nós lançamos mão de desbridar. Então, nós vamos desbridar, limpar aquela lesão. Retirar o tecido morto. Retirar o tecido morto. E existem várias formas da gente retirar. Assim, existe o desbridamento autolítico. O que seria o autolítico? O próprio organismo tentar desbridar. Então, nós vamos manter aquela ferida só úmida. Então, nós vamos usar produtos que vai manter a lesão úmida e o próprio organismo vai tentar quebrar aquelas moléculas de fibrina. Se o próprio organismo não conseguir, a gente parte para outro tipo de desbridamento, que seria um enzimático. Então, nós vamos usar aí, por exemplo, uma papaína, uma colagenase, e tratando as outras formas, né? E mesmo assim não deu jeito, então a gente vai ter que partir mesmo para o desbridamento mecânico, ou seja, que nós vamos lançar mão de pinça, de lâminas. São os mais dolorosos, né? Pois é, o paciente, quando chega nessa fase de necrose, o paciente já perdeu a estrutura da pele, as 3 camadas. E é nessas 3 camadas que a gente tem os nervos, a parte sensitiva. Então, o paciente nem sente dor. Já perdeu a sensibilidade. Já perdeu a sensibilidade. Então, ele não tem essa dor. Dói muito naquela primeira fase, que está hiperemiado. Né? Aquele edema, está queimando, está queimado. Surge a bolha, mas depois que a bolha rompeu, ou seja, você já destruiu a epiderme, alcançou a derme, o subcutâneo já foi, que é a parte dos lipídios, da gordura, você vai pegar a fáscia e o músculo. Aí já está profundo, a parte nervosa, sensitiva já fica menor. O paciente já não tem tanta dor. Mas esse pedaço da pele, ele dificilmente vai se recuperar para uma pele saudável mesmo. Ele vai, mesmo que essa ferida feche, vai ser uma pele de baixa qualidade, né? O que acontece? Essa pele, ela se remodela de uma forma diferente. Ela não tem as mesmas características de uma pele íntegra, né, que nunca sofreu nenhuma lesão. Então, a granulação, ela ocorre de várias formas. Tanto que fica as cicatrizes. Né? Essas cicatrizes pode ter excesso de colágeno, são muito endurecidas, pode ter pouco colágeno, então elas ficam retraídas. Vai muito de como esse curativo vai ser feito, como esse paciente vai ser tratado, né? É todo um processo. Mas essas feridas mais crônicas e mais longas, que chegaram nessa profundidade em que já perdeu as camadas, essa regeneração se torna... É difícil, ela é muito longa, ela é bem longa, mas a gente consegue. Mas precisa de uma parceria. Equipe multidisciplinar, paciente aderindo ao tratamento. Um dos nossos grandes vilões, né, um dos nossos grandes problemas é o paciente fumante. O paciente que fuma e tem a hipertensão, tem diabetes. Também é um dos nossos grandes desafios, fazer com que ele pare de fumar também. Porque o fumo também compromete a cicatrização. Compromete a cicatrização. Você citou aí algumas coisas, né? Alimentação, se a alimentação não for boa, compromete a cicatrização. Hidratação, se não for boa, compromete. Compromete a cicatrização. E o que mais compromete? O cigarro compromete a cicatrização.
não é só a hidratação por água, você hidratar a sua pele, proteger ela de raios solares, né? UVA e UVB também é importante. Existe no processo de lesão, fisiopatologicamente falando, existe a deposição na pele de substâncias que levam ao prurido, à coceira. Então, esse prurido, essa coceira, é desencadeado por falta de hidratação também. Então, o processo vai acontecer. A coceira, né, a deposição dessa hemosiderina na pele vai acontecer. Mas se ela estiver bem hidratadinha, com produto adequado, o prurido, a coceira é menor. Então, não vai abrir, não vai lesar. Se uma pele é seca e coçou, vai abrir. É uma porta de entrada e vai abrir. Vamos falar, então, como acontece o processo de cicatrização? Bem, nós podemos dividir em 3 fases uma lesão, né? Desde o momento que aconteceu a lesão, até 7 dias, o organismo fica tentando se recuperar, né? Ele envia para aquela região neutrófilos, macrófagos, células que vão fazer com que ocorra a limpeza e aquela ferida fique pronta para começar a se regenerar. Então, se você tem tudo em dia, né, a hidratação, o controle das doenças, tudo bonitinho, a lesão vai fechar de uma forma muito adequada. Agora, se você tem os problemas que vão dificultando, por exemplo, a idade avançada, a desidratação, o uso de quimioterápicos, a imunossupressão por algumas substâncias, né, os corticoides. Então, tudo isso vai atrapalhando essa cicatrização. Os nossos pacientes, a maioria dos nossos pacientes, eles são portadores de insuficiência vascular. E a insuficiência vascular, ela tem que ser tratada de dentro para fora, né? Precisa ser tratada de forma cirúrgica. E é difícil tratar. Então, a gente fecha a lesão, mas o problema está lá dentro. Um dos nossos tratamentos básicos lá é a compressão, feito com a bota de Unna. Então, a bota de Unna, ela promove essa recuperação provisória dessas veias, para que o retorno venoso aconteça, o edema diminua e a lesão feche. Mas depois que essa lesão fechou, tiramos a bota de Unna, volta tudo. Então, é um processo assim, cíclico, né? O paciente, nós vamos fazer as orientações da hidratação, do controle glicêmico, controle da pressão, do uso das meias elásticas, né? De compressão, para ajudar o retorno venoso, mas é onde trava. Aí o paciente volta para a gente. Por que esse paciente que tem esse problema vascular, ele é tão suscetível a feridas? Vamos fazer entender um pouquinho da fisiopatologia. Veia traz sangue, né? Então, esse retorno venoso. Então, vários fatores dificultam esse retorno venoso. Então, a diabetes, a hipertensão, a obesidade, tudo isso dificulta com que o sangue retorne. Esses vasos, eles vão perdendo a sua capacidade de se manter. Porque os vasos, as veias, eles têm válvulas. Então, o sangue passa, a válvula se abre e vai para cima, o sangue vai subindo. Então, com o peso, essas válvulas, esses vasos, eles vão se abrindo e as válvulas não se encontram mais. Então, o sangue, em vez de subir, ele sobe e desce, ele reflui. Então, ele vai fazendo aquele edema na perna. E chega uma hora que a pele não suporta mais e ela se rompe. Né? Então, o ideal é tratar o edema, para que aquela lesão não reagudize, né? Não abra novamente. E o tratamento é a compressão, é o repouso, mas é aquilo que nós falamos, né? O paciente, ele precisa trabalhar. Então, quando a gente coloca uma compressão é para fazer repouso. Porque se esse paciente ficar em pé e não fizer o repouso adequado, vai edemaciar
aqui em cima e lá embaixo. Então, ele vai começar a ter compressão e dor. Ele não aguenta ficar com a faixa, com a meia, ele retira. Então, volta tudo novamente. Você já falou aí o que acontece na camada superior, né? Nessa mais externa. Na epiderme. Isso. E como é que vai a cicatrização nas outras camadas, nos ferimentos que atingem as outras camadas? Como eu falei, as lesões se classificam em graus, né? Então, você tem aquela leve peremia que atinge a epiderme e a derme. Rompeu, você já tem o 2º grau aí, você já tem indo para o 3º grau, você pega o subcutâneo. Quando você já pega músculo e faz sem músculo, você está em 4º grau, a regeneração acontece, mas ela acontece de fora para dentro. Então, você tem a epiderme e a derme fechando. Vamos supor, você gastou aí uns 15 dias nessa remodelação, nesse fechamento de lesão. Vamos supor que seja uma ferida cirúrgica aguda. Então, aí dali a 15 dias você vê que as bordas estão totalmente juntinhas, sem anormalidades. Aí a pessoa pensa que já está bem, já cicatrizou tudo, mas lá dentro não, né? Não, é um tempo, a gente precisa de um tempo para que todas essas estruturas se recuperem de forma adequada, que as células se recomponham, que elas se remodelem, que elas se ajustem e que elas voltem a exercer o trabalho, né? Porque aquelas células têm um trabalho específico. Então, podemos dizer que uma ferida aguda, ela vai levar aí uma média de 1 ano. Se for uma ferida profunda de músculos, que você tem que abrir cavidades, chega a 2 anos uma ferida. Por cima está perfeito, né? Mas as camadas de pele e outros tecidos... O processo de regeneração está lá. Uns 2 anos. É o que acontece em cirurgias, por exemplo. Em cirurgias, isso aí. Isso aí. E é por isso que tem que seguir a recomendação. Nós temos que ter a recomendação. As pessoas não dão o devido olhar, né? Não segue as recomendações de forma adequada. Olha por fora, já parece que está curado, né? Deixa de seguir, né? Pois é, e a regeneração tissular, celular, demora um pouquinho. Ok. Se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/FMPfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o cuidado com os ferimentos na pele. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre o cuidado com os ferimentos na pele. Nossa convidada é a enfermeira Simone Mendonça, especialista em enfermagem dermatológica e gerente de enfermagem do Ambulatório Escola da FMPfase. Simone, como a gente pode perceber que aquela ferida, aquele machucado, ele está evoluindo bem, que ele está cicatrizando? Existe, como eu falei para você, 2 tipos de ferida. A ferida crônica e a ferida aguda. Geralmente as feridas agudas são aquelas provocadas por algum objeto pérfuro, cortante, por exemplo, no centro cirúrgico. Então, no centro cirúrgico, tudo foi feito de uma forma muito adequada, muito asséptica. Então, o risco de contaminação é praticamente 0. Então, aquela lesão fica muito fácil da gente avaliar, porque ela já está suturada, as bordas estão juntinhas. Então, mas pode acontecer que em algum processo não ocorreu de forma adequada. Então, durante o cuidado do curativo, a gente observa essa sutura. Então, o que a gente vai observar? Essa ferida ela tem que estar sequinha, né? Ela não pode estar úmida, com exudato. Então, a gente observa que os pontos estão começando a ficar vermelhinhos, né, e peremiados, e você começa a observar que começa a minar, né, a drenar um líquidozinho diferente. Então, ali a gente sabe que teve uma pequena contaminação. Uma média de 8, 10 dias, uma ferida cirúrgica está pronta para a gente retirar os pontos. Ao retirar esses pontos, o ideal é que ela se mantenha, né, unida. Quando isso não ocorre, a gente
fala que ocorreu uma deiscência, né? Ou seja, essa ferida não vai mais cicatrizar dessa forma. Então, a gente pode classificar também a cicatrização por intenções. Cortou, uniu, suturou, fechou, ficou bonitinho, a gente diz que suturou por primeiro, cicatrizou por primeira intenção. A ferida foi ocasionada de outra forma, por exemplo, uma úlcera na perna, uma úlcera vascular. Ou seja, a lesão aconteceu de outra forma. Não é bonitinha, ela é toda irregular. Ela não vai cicatrizar por primeira intenção, a gente não tem como unir essas bordas. Então, a cicatrização vai vir ou da borda para dentro ou de baixo para cima. Então, muitas lesões, a gente não vê ela fechar. A gente vê criar ilhas de cicatrização dentro dela até que se una tudo. Então, a gente diz que essa é uma cicatrização de segunda intenção. E tem a de terceira intenção, que é uma ferida que era de primeira, era cirúrgica, houve a decência, houve uma contaminação, ela se transformou em segunda e a gente vai ter que tratar. Então, a gente diz que houve uma terceira intenção. Então, existem várias formas da gente observar, mas o que a gente observa mesmo é os sinais flogísticos. Tem edema, tem calor, né? Tem rubor, está vermelhinho e o paciente sente dor. Então, esses são os sinais de que não está acontecendo de forma correta a cicatrização. E no nosso paciente crônico, durante a semana nós fazemos todo um processo, né? A gente conversa, a gente faz os curativos de forma correta. No fim de semana ele vai para casa e a gente orienta como fazer o curativo e ele muitas vezes ele não faz. Ele volta de casa com o mesmo curativo que nós fizemos na sexta. O bom agora é que a gente está tendo curativo aos sábados, então ele só fica aos domingos em casa sem fazer o curativo. Só que ele volta na segunda com o mesmo curativo de sábado. E a gente observa aquela lesão, que a lesão que estava com uma granulação perfeita, a cor que predominava era o vermelhinho, não está mais. Você já observa aqueles pontos de esfacela, amarelinho, ou seja, você vai ter que voltar ao processo todo novamente. Então, fica retardado esse processo de epitelização. E outros sinais, como coceira. Se a pessoa está com coceira na ferida, é sinal de que está agravando ou não? Pode dar a coceira? A coceira assim, seria um sintoma vinculado à liberação de algumas substâncias que o nosso corpo libera. Por exemplo, a histamina. Não é muito comum a ferida coçar. O que o paciente sente é na área perilesional a coceira, mas é por conta dessas substâncias que são produzidas. Está tendo uma atividade intensa ali, né? Isso. Agora, alguns pacientes relatam, né, que numa ferida cirúrgica tá tudo sequinho, bonitinho, começa a coçar. É um processo também fisiológico. Então, não tem patologia no fato de coçar nesse sentido. Tem a patologia no fato de ser uma insuficiência vascular. Quais são as feridas mais difíceis de serem tratadas, tirando as crônicas? Queimadura? A queimadura, nossos curativos são ambulatoriais. A queimadura já é um processo assim, mais complexo. Depende da porcentagem de queimadura. Então, de lesão que a queimadura causou, que a substância causou. Então, geralmente esses pacientes, eles precisam ter internação hospitalar, porque o procedimento tem que ser totalmente estéril. Esse paciente tem que receber cuidados totalmente estéril. Né? Nós temos produtos para tratar pequenas queimaduras. É aquilo, a pele se regenera de acordo com está aquele organismo. Aquele organismo está equilibrado, está compensado. Então, a recuperação vai ocorrer de forma perfeita, né? A cicatrização vai ocorrer de forma adequada, no seu tempo certo. Agora, se o paciente tem problemas alimentares, de hidratação, de idade, de obesidade, a obesidade é um dos grandes fatores também que dificulta a cicatrização. Isso porque, com o envelhecimento, a nossa pele fica muito mais frágil, né? Muito mais frágil. O nosso sistema imunológico, que é o grande responsável em reagir e cicatrizar,
ele está deficitário. Com o tempo ele vai ficando lento, ele já não reage da forma adequada. Então nós temos que ter um cuidado especial com os pacientes idosos. Os curativos evoluíram muito nos últimos anos, né? Muito. Hoje existem até os chamados curativos ativos. Como é que eles funcionam? Os curativos ativos seriam, assim, curativos prontos, que você tira de uma embalagem muito hermeticamente fechado, tudo muito estéril, tudo muito bacana, e, assim, pronto para uso. Você faz uma boa limpeza da lesão, que é o hors concours do curativo. Uma boa ferida para cicatrizar precisa de uma boa limpeza. Depois que você fez essa boa limpeza na técnica, com conhecimento, você aplica esse curativo ativo, pronto, e você observa, muitos curativos permitem que ele fique lá uma semana. São curativos altamente, de alta tecnologia, importados, né, materiais. Liberam substâncias? Liberam substâncias, por exemplo, tem a base de prata. A prata é um bactericida, então naquela placa nós temos a prata, vai sendo eliminada no leito da ferida, que vai eliminando as bactérias. Nós temos os hidrocoloides, né, que também são placas bio, né, feito de algas marinhas, que são bem biocompatíveis com a pele e perfeitas também. Mas tudo isso, como você falou, a evolução foi muito grande, mas continua sendo de difícil acesso. O custo ainda é alto, né? O custo ainda é muito alto. Para o nosso paciente, para a nossa rede pública, ainda é bastante difícil. Mas nada que a gente não consiga resolver. A gente, com os velhos métodos. Os velhos métodos. Se você tem o nosso soro fisiológico, algumas substâncias ativas, né, básicas, nós conseguimos fechar essa lesão. Não é por falta de um curativo bom que essa ferida não vai fechar. É por conta dos fatores externos e internos que dificultam essa cicatrização. O método tradicional funciona bem? Funciona bem. Algumas feridas seriam preveníveis, especialmente em pacientes internados, né? Pacientes que têm que ficar muito tempo acamados, né? Você entrou agora numa questão mundial, né? Os pacientes que internam para resolver determinadas situações, para realizar procedimentos sem lesões e saem da instituição com lesões. É um grande desafio mundial. Nós temos hoje praticamente grandes comissões de cuidados para evitar o aparecimento das úlceras de pressão. Então, toda instituição tem uma comissão de curativo trabalhando para que isso não ocorra. Porque se a lesão ocorre, aquele problema que o paciente foi para resolver passa a ser até secundário, porque a lesão é necessário ser cuidada, porque ela é porta de entrada. E dentro de uma instituição, a infecção está lá, a bactéria está lá. Então, ela está na parede, ela está no chão, ela está em utensílios, está nas nossas mãos, nós, né, profissionais da área da saúde. Então, a gente acaba mesmo levando para o paciente. O ideal era que não se levasse, né? Nós temos aí métodos de lavagem de mãos de forma correta para que a gente não leve essa infecção. Mas, infelizmente, ocorre a infecção. E como prevenir, então, que esse paciente que tem que ficar acamado desenvolva essa lesão por pressão, que é por ficar ali naquela mesma posição, pois né? Ele fica em estase, né? A pele fica em atrito, né? E com pressão sobre uma estrutura rígida. Então, ele já tem as estruturas rígidas do osso, os ossos, sobre outra estrutura rígida. Então, naquelas proeminências ósseas, o que nós temos é calcâneo, cotovelo, a ponta da escápula, o cóccix. Então, são áreas que geralmente costumam abrir as lesões, as úlceras de pressão.
de pressões. Então, assim, o que nós temos que fazer? A enfermagem tem que ser ativa. Ela tem que ser ativa, efetiva, e o ideal era que nós tivéssemos, assim, bastante enfermagem, equipe, corpo de enfermagem, para que atuasse de forma preventiva. Ou seja, uma hidratação, mudança de decúbito, o paciente a cada 2 horas você vai lateralizar, você vai colocar ele em decúbito. Mudar de posição e hidratar essa pele, porque uma pele bem hidratada também dificulta a abertura dessas lesões. Só que na realidade acaba tendo pouco profissional para muito paciente e isso não é feito, né? Isso aí. E é por isso que é tão comum que paciente internado por longo tempo desenvolva essas feridas e chegue lá no estágio de escara, né? Isso aí. Às vezes não é nem longo tempo. Por o paciente ser idoso, né, desidratado, desnutrido, a lesão, assim, você sai do plantão, você volta 24 horas, 48 horas depois, a lesão está aberta. Né? O que era uma pele íntegra, você tem uma lesão. Então, ou seja, lesão. E se esse paciente precisa se submeter a uma cirurgia? E se essa lesão está contaminada? Então, dificulta o trabalho da cirurgia, porque é de praxe, né? Você não abrir cirurgicamente se você tem uma infecção. Né? Porque senão você vai contaminar o local da cirurgia. Muito grande, né? Então, às vezes, esse paciente vai embora para casa para tratar aquela ferida. Para tratar a ferida, para depois voltar para resolver o problema cirúrgico, o problema clínico, né? Sai mais caro para o sistema de saúde muito mais do que a prevenção, né? A prevenção é pessoal, recursos humanos. Nós precisamos de gente, né, trabalhando. Para fazer os procedimentos. Exatamente, né? Para que a gente consiga. Por exemplo, no CTI, isso é mais possível. Né? Os pacientes que internam no CTI, nós temos menos paciente e mais corpo efetivo de enfermagem. Então, por exemplo, 2 pacientes para um técnico de enfermagem, que é o técnico de enfermagem que está ali 48 horas com ele, juntamente com o enfermeiro. Mas quem está efetivamente lá nos cuidados básicos é o técnico de enfermagem. Então, se você tem 2 pacientes para cuidar, fica muito mais fácil você ter 10 pacientes numa clínica. Né? O que é prioritário? A medicação, o banho, passar creme no corpo desse paciente? O que nós precisamos dar mais ênfase, né? Então, acaba prejudicando os nossos idosos, né? Porque eles são as principais vítimas. Eles são as vítimas. A gente está chegando no final do programa, então eu queria que você desse mais orientações para as pessoas em casa. Fez um ferimento leve em casa. Qual é o procedimento correto? Como é que deve ser essa higiene? Em casa, né, geralmente, as pessoas trazem tradições, né, dos avós, dos pais, dos tios. Então, assim, o ideal é não colocar nada. Queimaduras, o pessoal costuma usar pó de café, creme dental. O ideal é você lavar em água corrente. Se for um corte, água corrente, sabão, né, o sabãozinho mesmo da cozinha, lavar, deixa a água correr. Se for queimadura, água fria, né, que alivia bastante aquela sensação. E você tem que ir para um serviço de emergência, porque em casa a gente não tem como fazer. Agora, tem lesões que são profundas e acabam tendo cortes em vasos mais profundos. Por exemplo, uma artéria, que o sangue não escorre, né? Ela esguicha. Então, o ideal é fazer forte compressão no local e levar. Não tentar resolver em casa. Acidentes, né? Se você tem exposição de órgãos, também não tentar colocar nada para dentro. Você cobre com um pano limpo e leva também, né? O ideal é a gente não tentar fazer nada em casa. Porque, às vezes, a gente tenta ajudar, a gente complica mais a situação. Nós temos os serviços de emergência, né? De rua, de estrada, que estão preparados para exercer. Então, o nosso papel principal, mesmo na área da saúde, na rua, é orientar. Não faz isso, não faz aquilo, porque as pessoas querem ajudar. O ideal é aquilo. Acidentes caseiros, lavar com água e sabão, mordeduras, queimaduras, água, sabão, não esfregar.
muito comum a água quente ou algo quente caia no corpo, as pessoas arrancam a roupa, né? E com esse arrancar de roupa, arranca a pele junto. Então, o ideal é colocar essa pessoa debaixo de uma água fria para que o corpo esfrie. E não tira a roupa dele, né? Encaminhe ele do jeito que ele está. Porque lá no hospital, eles vão saber tirar para que não se tenha danos, né, maiores. Simone, nosso tempo está terminando, mas você está à frente de um curso de extensão aqui na FASE sobre curativos, né? O que aconteceu? Foi uma ideia que surgiu lá no ambulatório escola, com a nossa administração nova, que faz parte a Rony. E eu, por ter o nosso serviço de curativo lá, um serviço muito bacana, nós vemos, assim, pouco interesse do enfermeiro em fazer o curativo. Porque existe um estigma, né? Curativo é desagradável, tem odores, tem exudatos. Então, a gente vê pouco interesse por parte do enfermeiro graduado aqui, né? Então, houve a ideia de fazer um curso onde nós envolvemos o ambulatório escola, os nossos pacientes, os nossos técnicos de enfermagem, com a licenciatura. A licenciatura é um curso, uma graduação junto com a enfermagem, né? Então, o que nós fizemos? Nós montamos as aulas, eles montaram as aulas, eu junto com os outros professores, Lumena, Ricardo Patuleia, nós montamos junto com eles as aulas e nós damos em forma de curso de extensão, nós fornecemos para a comunidade, foi aberto. Então, nós tivemos como alunos técnicos de enfermagem da rede. E foi muito bacana, foi um sucesso, foi legal, bacana mesmo. E nós já vamos abrir a segunda turma agora. Então, a gente espera que a coisa continue, né? Dê continuidade, que a licenciatura continue participando. Então, foi muito bacana para eles, que serão professores daqui a 6 meses, como para a comunidade conhecer o nosso trabalho, entender como é que é feito um curativo de forma correta. Foi muito bom, foi muito bacana. Então, foi uma ideia sensacional. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Simone. Obrigada, eu que agradeço. E a gente tem um encontro marcado na próxima questão. Espero você. Até lá.